Olá amigos da Univesp, estamos aqui novamente nos encontrando agora neste módulo para discutir economia. Sou Marcelo Marcondes, estou com vocês no acompanhamento desta disciplina. Então quero pedir para você dar um like lá na nossa página, nos acompanhar e assim ajuda a multiplicar esse vídeo e outros que assim virão. É muito importante para nós. É legal dizer para vocês também que todos os vídeos serão curtos, sempre para facilitar aí o dia a dia de vocês no trânsito, em qualquer lugar que vocês queiram estar assistindo aí essas videoaulas colaborativas. Então nós vamos estar discutindo aqui a disciplina de economia, né? E a economia ela traz para nós aí o seu conceito de um modo geral, que é o conjunto de atividades desenvolvidas, né, pelos homens visando aí a produção e distribuição, o consumo de bens e serviços necessários aí à sobrevivência, à qualidade de vida. E isso nos traz uma simples reflexão de que a economia ela está ligada no dia a dia na vida da gente. Então, ou seja, tudo que nós fazemos é economia. Então, no curso de vocês, no dia a dia, dentro de casa, onde você está, há algum processo de economia que vincula esses atos. E algumas definições que eu trago para vocês, por exemplo, é de Leonel Robbins, que fala que a economia é a ciência que estuda as formas, os comportamentos, né, o comportamento humano, resultante da relação existente aí entre as limitadas necessidades a satisfazer os recursos, que embora muitos escassos, né, se prestem aos nossos usos alternativos. Umbreit, Hunter e Quinter, eles trazem para nós o seguinte contexto, que a economia é o estudo de uma organização social, né, através do qual os homens satisfazem, né, suas necessidades de bens e serviços escassos, certo? E a partir daí, a gente consegue ter um pouco mais de visão de vida, visão do dia a dia, da sua aplicabilidade, certo? Da economia. Barry traz para nós o quê? Que a economia é uma ciência voltada para a administração dos escassos recursos da sociedade humana. Vocês conseguem entender que um pensador e o outro têm praticamente a mesma definição, né? Stornier diz que se não houvesse a escassez nem necessidade de repartir os bens entre os homens, não existiriam sistemas econômicos na economia. Então a economia, gente, é fundamentalmente o estudo da escassez e dos problemas dela decorrentes, né? E nesse contexto nós começamos aí a pensar e a dividir, né? Nós temos daí a micro e macroeconomia. Vamos falando da micro, ou seja, que é a teoria dos preços, que analisa a formação dos preços, ou seja, como a empresa e o consumidor interagem, qual é o preço e a quantidade de determinado bem ou serviço em mercados específicos, preocupando-se com a formação de preços, de bens e serviços e de fatores de produção, como exemplo, salários, aluguéis, né, lucros aí em mercados específicos, por exemplo, como a soja, automóveis, o mercado imobiliário, entre outros. E temos aí também a teoria elementar do funcionamento do mercado, que vai analisar as interações entre a demanda e a oferta no mercado. E depois nós falamos aqui também da estrutura de mercado, que nada mais é do que os modelos que captam os aspectos inerentes de como os mercados estão organizados. Nós falamos aqui dos monopólios, oligopólios, concorrência, preços, tarifas, receitas, diferenciação, as economias de escala, organizações, externalidades e muito outros aí. E nós temos aí um outro princípio que seria uma organização industrial, que são ações estratégicas com o intuito de buscar um modo de organização de produção, estrutura centralizada ou uma estrutura descentralizada. Temos aí a regulamentação dos mercados, que no mercado perfeito os recursos são empregados com a máxima eficiência. E o próprio sistema conduz ao melhor uso do mercado. No entanto, o mercado real tem falhas. Assim é necessária a intervenção governamental, numa grande parcela de vezes, para conduzir o melhor uso dos recursos. Isso constatada, e como que ela vai ser feita? Isso aí nós vamos estar pensando e discutindo ao longo aí desse módulo, desse encontro. O governo
ele faz as suas escolhas públicas e as suas externalidades. Então, os motivadores da existência do governo, os padrões de decisões ou escolhas envolvendo o governo e as influências de decisões de terceiros em nossas vidas. Então, há um reflexo muito grande no eu, no cotidiano da gente, no nosso lar. E nós temos aí depois a teoria macroeconômica, que é a evolução e situação atual. Existem 4 escolas principais no pensamento macroeconômico, que é os neoclássicos, os keynesianos, os novos neoclássicos e os novos keynesianos. E o objetivo da macroeconomia é estudar os níveis de produção, emprego de recursos e preços a fim de viabilizar um possível equilíbrio. E aí, a partir daí, surge o sistema de contas, as contas nacionais, que são as noções básicas do sistema brasileiro, que congrega instrumentos de mensuração capazes de aferir o movimento da economia de um país num determinado período de tempo. Quanto se produziu, quanto se consumiu, quanto se investiu, quanto se vendeu para o exterior e quanto se comprou do exterior. Temos a teoria da determinação da renda e do produto nacional, que a renda ela é indiscutivelmente o fator que mais influencia no nível de consumo. O produto nacional é tudo aquilo que é produzido dentro de um país. Então, quais fatores influenciam e como se comportam? Essa é uma das análises da teoria da determinação de renda e produto nacional. Nós fazemos também uma introdução à teoria monetária. Então, usa-se o termo moeda para algo aceito em troca de bens e serviços. A moeda tem um papel fundamental em nossa sociedade e seu estudo é um dos tópicos mais interessantes abordados em qualquer estudo econômico. A teoria monetária ela aborda para nós seus aspectos na economia e abrange um conjunto de instituições e instrumentos, e as considerações sobre o problema da inflação. A inflação ela pode ser conceituada como um aumento contínuo e generalizado do nível dos preços, movimentos inflacionários que representam elevação em todos os bens produzidos pela economia, exige uma elevação contínua dos preços durante um determinado período de tempo. Estudam-se as causas, as consequências e seus efeitos. E como medir a inflação? Os números, os índices de preços. Usa-se número índice de preço e é tanto uma medida como uma estatística de variação relativa do nível de preço e de um agregado de bens e serviços. Entre os períodos de tempo, análise dos princípios e modelos. Aí surge também numa sequência os modelos de interligação entre lado real e monetário e análise ISLM. Eu até deixei anotadinho aqui no cantinho para que eu não esquecesse de fazer essa curva e mostrar para vocês a lógica dela, que nós vamos aqui traçar rapidamente para que vocês possam ver. Aqui, bem rapidinho, nós traçamos essa então fica aqui basicamente a curva IS, que mostra para nós as condições de equilíbrio do mercado de bens, onde a despesa agregada é igual à renda agregada. Ou seja, a curva LM mostra para nós as condições de equilíbrio do mercado. Então aqui a gente consegue representar para vocês, não sei se fica boa a visualização, depois vocês dando um like lá, comentem também no vídeo, para que a gente possa identificar se ficou bom ou ruim o desenho, graficamente. Trazendo para vocês aqui então a análise ISLM, que é o equilíbrio do mercado. Aqui a gente busca esse equilíbrio, certo? Nós vamos finalizando esse vídeo para que a gente possa, já no próximo encontro, a gente falar das desigualdades de renda no Brasil e outros itens mais. Que a ideia, a proposta nossa tem sido de vídeos curtos, que não ultrapassem 10 minutos de duração, justamente para facilitar, para que você possa assistir no carro, no serviço, no intervalo do café, em algum momento. O que você achou desse vídeo? Comenta lá, manda uma mensagem para nós no Facebook, no Messenger, no WhatsApp,
dizendo o que vocês entenderam, o que vocês acharam da dinâmica desse vídeo, que a ideia é o quê? Fortalecer o processo para que vocês possam ir bem nas provas e tenham um conhecimento prático do dia a dia dos nossos conceitos. Tá joia? Um forte abraço e até o próximo encontro.